Promessa feita, promessa cumprida, Lorival. O que ficou pendurado no ar ao final do último segmento foi, afinal de contas, que tipo de barganha o Brasil tem? Em qual cenário? Estamos sozinhos, Lorival? Ou eventualmente uma China é nossa aliada? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso lembrar que o Brasil está numa situação vulnerável porque tem uma tarifa, por exemplo, de 35% para veículos automotores, quando o Trump achou que seria um grande golpe nos outros países aplicar uma tarifa de 25%. A Índia tem uma tarifa de 100% para veículos automotores, mas pelo menos eles têm veículos automotores, né? Eles têm a Tata, pelo menos e outras grandes empresas de veículos. Então, pelo menos é uma política industrial que teve algum resultado para a Índia, e aí chegou a hora de a Índia fazer concessões, e aí tem bastante margem para fazer, não é o caso do Brasil. Mas, assim, esse modelo do que a gente estava falando, né, da China, Coreia do Sul e Japão, e complementando a informação, eles retomaram uma negociação que tinha começado em 2012 e não tinha avançado nada, de uma área, de um acordo de livre comércio entre os três países, né? E há 5 anos não havia uma reunião de ministros do comércio desses três países. Então, é realmente algo muito expressivo. O Canadá já aplicou tarifas de 60 bilhões de dólares e tem prontos mais 100 bilhões de dólares para aplicar de acordo com o que acontecer amanhã. A União Europeia aplicou tarifas de 26 bilhões de euros e tem também na manga tarifas muito altas. O Mercosul está paralisado pela disputa, pela inimizade entre Lula e Javier Milei. O Javier Milei chamou o Lula de corrupto, comunista, disse que não falaria com ele, disse coisas parecidas sobre o Xi Jinping, está preparando uma viagem para Pequim, porque o Xi Jinping não exigiu que o Milei pedisse perdão. É muito difícil para você pedir para um presidente de um país pedir perdão, né? É complicado demais. Ele não pediu perdão nem para o Papa, né? E agora o Milei tenta falar com o Lula e o Lula se nega, enquanto o Milei não pedir perdão publicamente, isso não vai acontecer. E ainda por cima, o Javier Milei é a ponte do Trump na América do Sul, para não dizer na América Latina, né? E o Lula não só não aproveita essa ponte aberta pelo Javier Milei, como está intoxicado, né, pela contaminação da disputa, ou seja, do alinhamento da família Bolsonaro com o Trump, né, e isso está interferindo nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Então, o Brasil está numa posição de muita fragilidade, em grande medida auto-infligida, né? E primeiro ele precisa resolver isso. O primeiro passo, respondendo a sua pergunta, é fortalecer o Mercosul, assumir a liderança do Mercosul, né? E aí, na minha visão, realmente teria, com essa média de 11,8% de tarifas externas, de tarifa externa comum do Mercosul, fazer uma negociação. O Trump precisa de troféus, ele precisa de resultados, ele gosta de mostrar que ele conseguiu algo. A gente teria algo para apresentar numa boa negociação interna, rápida, fluida, entre Brasil e Argentina, e é tudo que Uruguai e Paraguai querem, zero dificuldade com esses outros dois parceiros. E aí, depois de fazer isso, aí poderia ter uma conversa discreta com a China, o que a gente pode fazer juntos, com muito cuidado. Porque uma coisa são os asiáticos ali se alinharem dessa forma. Outra coisa é o Brasil, que para o Trump, as Américas fazem parte do quintal dos Estados Unidos. Essa é a doutrina Monroe que o Trump vai adotar. Vamos fazer o seguinte, para continuar a nossa conversa, vou colocar alguns dos elementos do que já se antecipa que possa ter de consequências para setores produtivos em várias partes do mundo. Nós preparamos uma reportagem para vocês, vou pedir para exibi-la agora, confira. Junto dos investidores e compradores, o Federal Reserve mostra cautela. O Banco Central americano ainda tenta estabelecer uma leitura mais clara dos próximos passos da economia do país. O Fed observa a possibilidade de uma retomada na inflação, que ainda segue acima da meta, e uma disparada no desemprego.
A preocupação do Federal Reserve acompanha dados que apontam para uma diminuição na produção da indústria dos Estados Unidos. Um dos grupos mais afetados seria o automotivo. A área, além das taxas recíprocas, vai lidar com uma tarifa de 25% na importação de veículos. Ambas são capazes de reduzir a produção de carros da América do Norte entre 10% e 20%. Dentro dos Estados Unidos, é previsto que o custo para montar um automóvel cresça $3 mil como efeito colateral. Também é esperado que cerca de 3 milhões de veículos asiáticos e europeus desapareçam das concessionárias dos Estados Unidos, segundo dados da S&P Global Mobility. Já o campo da tecnologia relacionado à inteligência artificial teme que as taxas desacelerem os avanços do setor. A incerteza nesse mercado já é vista como alta, mas os novos impostos aumentam ainda mais a imprevisibilidade. A Microsoft, por exemplo, já desistiu da construção de data centers, mostrando preocupação com a demanda na área futuramente. A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, reconhece que os novos impostos trarão mais instabilidade e afetam diretamente as previsões de crescimento global. Georgieva não acredita que as tarifas levarão os Estados Unidos a uma recessão, mas lembra da queda de confiança de diferentes setores econômicos e que os países não têm mais capacidade para absorver mais choques devido à elevada pressão fiscal decorrente de fatores como a pandemia e a guerra na Ucrânia. Lucas, o que a gente fez agora para a nossa audiência foi trazer um pouco do que se antecipa que possa ocorrer com a economia em escala planetária. A gente deu uma espiada no Brasil, na América Latina, nos respectivos espaços, como é que alguns dos principais parceiros dos Estados Unidos começam a se articular. Mas agora o que a gente colocou ali foi praticamente uma listagem. Como cada entidade, por exemplo, o FMI ou o Banco Mundial, o próprio FED, o Banco Central Americano, enxergam as consequências do tarifaço de amanhã. E a sua visão? Pois é, eu acho que o tarifaço, a depender, evidentemente, da magnitude, né, da extensão, né, de cobertura de países e tarifas, etc., ele certamente será mais um tiro no pé da economia americana e, naturalmente, os agentes privados já estão antecipando isso. Né? Então, possivelmente, o FED vai ter um pouco mais de dificuldade de conseguir reduzir os juros, né? Conseguir na trajetória de redução de juros da economia americana. Evidentemente que isso pode ter impactos, reflexos aqui na economia brasileira também, né? Sob o ponto de vista inflacionário, né? E menos crescimento para os Estados Unidos e menos crescimento global de uma forma geral, é claro que a depender, né, da escalada dessa guerra comercial. Eu talvez volte um pouco, William, fazer um retrospecto aqui para ganhar um pouco mais de perspectiva também da discussão que a gente está tendo, né? O que vem acontecendo nos Estados Unidos, na verdade, esse movimento, essa retomada do protecionismo, ele não é simplesmente uma característica do Trump, né? Então, se a gente analisar o Trump 1, de fato, foi ali onde começou, né, uma guerra comercial estrito sensu, envolvendo China, envolvendo aço e alumínio, né? Então, ainda numa escala menor. Mas se a gente olhar também o governo seguinte, foi o governo Biden ele foi mais protecionista do que o governo do Trump 1. Né? Em que sentido? Nenhuma tarifa, nenhuma medida protecionista do Trump foi removida, né, ao longo do governo Biden. Além disso, todos os programas, né, que foram feitos para estimular a economia, aqui eu cito o Inflation Reduction Act, né, o programa de revitalização da infraestrutura, né, o programa da produção de chips também, o Chips and Science Act. Nós estamos falando de mais de $1 trilhão, né, de subsídios, né, para estimular, né, a produção local nos Estados Unidos, com regras discriminatórias contra parceiros comerciais que certamente já ali também confrontavam as regras do sistema multilateral de comércio. Lembrando que foi o Obama que começou o boicote à nomeação de juízes na Corte Começou o boicote, né? Mas ainda assim ele funcionava, ele caminhava e o Trump foi a pedra final em 2019. Então mas esse é um movimento manteve, que eu quero dizer... Né? O Biden manteve. Oi? O Biden manteve. Todos. Manteve todos os movimentos do Trump, né? E eu quero dizer, isso é um movimento que é bipartidário, né? Quer dizer, é democrata e republicano jogando junto numa estratégia, na minha visão, de
desviar o foco dos reais problemas que vêm acontecendo na economia americana e culpar o estrangeiro e culpar a China. E aqui não quero dizer que a China não tenha um papel, né, digamos, nessa disrupção, vamos dizer assim, que tem acontecido no mercado de trabalho americano já há algum tempo, mas esse papel, segundo os estudos mostram, ele é um papel menor. Né? A contribuição da China para a queda do emprego industrial americano está ali entre 2, 3 vagas perdidas em 10, vamos pensar assim, no máximo 20%, 30%, os estudos que são mais, digamos ali, pessimistas nesse aspecto. Né? O grande pano de fundo, né, do que vem acontecendo na economia americana já desde a década de 70 é o progresso tecnológico, é a automação. É isso que vem acontecendo, que vem roubando o emprego do trabalhador desqualificado, né, e é o chamado progresso técnico poupador de trabalho. Né, e ele tem um viés de qualificação. Então, o trabalhador mais qualificado americano, ele vai muito bem, obrigado. O setor de serviços vai muito bem, obrigado, e serviços sofisticados que pagam bem, mas eles precisam de uma mão de obra mais qualificada. E aí vem a pergunta final, William. A tarifa vai resolver isso? A tarifa, na verdade, só vai piorar a situação. Vai aumentar os custos das empresas. Os estudos passados mostram, né, que a cada emprego que foi gerado no setor siderúrgico americano, no Trump 1, né, 2 vagas foram perdidas em função do impacto que isso teve nos elos ajusantes e 3 vagas foram perdidas em função das retaliações. E agora esse movimento que ganhou uma escala muito maior, a tendência é que a contra-reação seja muito maior também dos países que vão sofrer com isso. E o impacto será maior nos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos ainda bem fala, olha, nós vamos fazer uma grande redução de tributos aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já têm uma situação fiscal complicada. Nós vamos reduzir os tributos, nós vamos fazer corte tributário. Corte tributário, evidentemente, vai implicar necessariamente em corte de gastos. E possivelmente mais cortes de gastos sociais da economia americana, o que vai agravar, sobretudo, o problema, né, da desigualdade social que já vem acontecendo desde a década de 70 e que gerou todo esse movimento, né, de ascensão de políticos populistas. A gente está abrangendo, eu vou reduzir um pouquinho o foco aqui no seguinte, Lucas. Você está se referindo a uma enorme, vibrante discussão no campo da economia hoje. Quanto que o Trump consegue compensar, por exemplo, isso que você acabou de se referir. Se ele vai cortar taxas, como é que ele equilibra o orçamento? Ele pensa que vai equilibrar o orçamento com essas campanhas arrecadatórias. Agora, há um elemento novo no que ele faz com as tarifas, que é colocá-las como parte do jogo geopolítico. Enquanto ele fala de comércio, nós estamos vendo uma linha do tempo que se estende lá atrás a outras administrações democratas, como é o caso que você citou do Obama. Uhum. Agora, a utilização de tarifas como ferramenta, por exemplo, para tratar de guerras, ou como ferramenta para tratar de tráfico de drogas, ou como ferramenta para tratar de imigração, é um elemento novo nessa conta. O Daniel está me pedindo a palavra. Bicho, William, mas você queria afunilar um pouquinho mais, eu estava pegando esse argumento mais abrangente. Então vai em frente, Daniel, Lucas. Isso aqui é uma obra aberta, vamos embora. Eu só estava, o Lucas estava colocando um argumento muito interessante, que é essa ruptura e essa desorganização da economia mundial. A gente viu a China sair de crescimento econômico anual de 2 dígitos, ou próximo de 2 dígitos, para uma taxa de 4, 5%. Os Estados Unidos cresceram entre 1980 e 2010 a uma média anual de 3,4%. Depois de 2010, crescem a uma taxa de aproximadamente 2%. Parece pouca coisa, mas no primeiro caso, a economia dobra de tamanho em 20 anos. No segundo caso, a economia demora 40 anos para dobrar de tamanho. Qual que é o resultado disso tudo que a gente tem? Quando a gente fala de aço, por exemplo, que se falou tanto de sobretaxas para o aço, o Brasil produz aqui, se eu não estou enganado, cerca de 80 milhões de toneladas de aço por ano. Existe uma sobra no mundo de capacidade, tudo aquilo que existe em termos de produção, mas não está sendo utilizado, de 500 milhões de toneladas por ano. Só a China tem metade disso. Aonde que isso vai ser desovado? Você tem petróleo russo que está sendo vendido com deságio de 30% a 40% por causa das sanções internacionais, que quem compra é China e Índia. Isso se transforma em produtos
químicos e petroquímicos, que são despejados em outros mercados, quebrando indústrias nacionais, porque você tem a principal matéria-prima sendo comprada a preço de banana. Então, tudo isso leva a uma desorganização tremenda do comércio mundial, com desvios de comércio, então é muito além de uma tarifa nos Estados Unidos. Os desvios de comércio que tudo isso vai provocar é uma desorganização do sistema internacional de comércio que uma pessoa como eu, por exemplo, na minha idade, jamais viu. William, tem um ponto aí importante que é como é que a liquidez do capital internacional vai se comportar diante disso tudo. Porque essa liquidez que cresceu muito nos tempos de juros baixos, pelo menos até o pós-pandemia, ela salvou as economias internacionais. Esse fluxo de muito capital compensou um pouco essa desorganização, né, Lucas, das cadeias de valor e da transferência de geração de riqueza, esse espalhamento do crescimento que sai dos Estados Unidos e se espalha para outros lugares. Como tinha muito capital espalhado no mundo, o deslocamento desse capital, ele compensou. E hoje há uma grande dúvida de como é que o capital vai se comportar, porque aquele que era o grande porto seguro do mundo em momentos de crise está virando a fonte de crise, que são os Estados Unidos. A gente passou rapidamente. Mas você está aqui. indo para a questão geopolítica, então? Estou indo para a questão geopolítica, porque assim, onde vai ser o porto seguro do mundo para o capital? Vai ser a China, que tem controle de capital? Vão ser os países emergentes, por exemplo? O Brasil pode ser um desses paraísos, porque a gente não tem controle de capital, tem uma taxa de juros muito alta, mas isso não necessariamente significa que é um capital que vai fazer a mesma compensação que fez nessa última década, que vai fazer agora, porque é um capital do risco, é um capital do medo, não é um capital que empreende, não é um capital que faz as coisas novas. Então, e isso tudo se mistura também com a questão fiscal. Qual é a dívida soberana hoje que está garantida, que está livre de risco? Não existe também. O cenário hoje é outro. Então, hoje eu percebo que há uma discussão sobre o papel desse capital, que fez essa compensação e agora ninguém sabe se vai fazer. Desculpa, Lucas, você diz alguma coisa? A minha percepção é que, é claro, né, o aumento do risco, né, é claro, quer dizer, o aumento da incerteza global é muito grande e eu acho que há uma expectativa por trás do Trump, né, de que essa volatilidade tarifária, todo esse jogo de incerteza, de imprevisibilidade que ele está fazendo, vai de alguma forma atrair, né, esse capital para os Estados Unidos, como os Estados Unidos, enxergando os Estados Unidos, digamos assim, como um porto seguro. Né? Porque, bom, já que tem tanta incerteza com relação àquilo que vai ser cobrado de tarifa, deixa eu ir para os Estados Unidos, montar minha fábrica lá e vender lá, porque lá eu estou protegido. O que é um grande equívoco, né? Porque diante de tanta incerteza, diante de tanta imprevisibilidade, qual é o investidor que realmente vai deixar de produzir num outro país e colocar sua fábrica agora nos Estados Unidos e mais? Existe alguma fábrica no mundo hoje que pode ser montada, né, a preços competitivos e que não dependa do setor externo, autossuficiente? Né? Isso não existe. Essa de fato isso não existe. Essa de fato é a conta dele. Na reportagem com que nós abrimos essa edição, existe exatamente essa frase da porta-voz da Casa Branca dizendo: os Estados Unidos vão atrair gente que não querem tarifas, vêm aqui e estão vindo. Eles publicaram uma lista disso. É muito simples, ela fala. É muito simples a frase. Agora, assim, é primário até, de certa forma, é infantil esse tipo de raciocínio. O capital não funciona assim. Eu queria fazer uma menção à questão da erosão da confiança. Quer dizer, a erosão da confiança colocada na seguinte perspectiva, Lorival. Trump coloca amanhã o mundo diante desse que ele chama de Dia da Libertação, que é uma política comercial extraordinariamente agressiva, para dizer o mínimo a respeito dela. Olha, não é só ela que caracterizou até aqui as grandes alianças das quais os Estados Unidos fez parte até aqui. Tem também a questão da defesa e da inteligência. E a questão ambiental. Se ele destrói esses pilares, fica o quê? Não, o Trump está fazendo uma revolução, né, no perfil da economia, das instituições americanas, da sociedade americana. Ele está fazendo uma mudança muito profunda nos Estados Unidos, né? É claro que aqueles Estados Unidos que
que são democráticos, que têm uma elite intelectual, eles ainda existem, mas eles passam a estar submetidos a um regime que é dominado por outros interesses e outros objetivos, né? São interesses autoritários, imperialistas, colonialistas, mas com profundas disfuncionalidades. Veja, a gente tem falado dos minerais estratégicos, minerais críticos, minerais de terras raras, que seria por isso que o Trump estaria interessado no Canadá, na Groenlândia e na Ucrânia. Pois bem, os Estados Unidos são o segundo maior produtor desses minerais do mundo. Eles produzem 12%. A China produz 61%. Sabe o que os Estados Unidos fazem com esses 12% que eles produzem? Exportam para a China. Por quê? Porque é só a China que tem 85% da capacidade de refino desses materiais, de usinagem desses minérios. Até os anos 90, início dos anos 90, os Estados Unidos era uma potência de refino desses minerais. Por que essas usinas se deslocaram para a China? Pelo mesmo motivo pelo qual as fábricas, a manufatura se deslocou. Porque a regulação é muito mais frouxa, regulação ambiental. No governo Biden foram destinados bilhões de dólares para estimular a criação dessas usinas nos Estados Unidos. Todas estão paradas por problemas que a gente chamaria aqui de EIA-RIMA, ou seja, questões ambientais que são realmente complexas. Da regulation, como regulação. É. Então, e por quê? Mas não é só isso, a mão de obra é barata, o imposto é mais barato, tem uma série de facilidades que explicam todo esse deslocamento da base industrial dos Estados Unidos para a China. Então, para que essas usinas voltem para os Estados Unidos ou sejam feitas nos Estados Unidos, nós teremos uns Estados Unidos totalmente desfigurados, totalmente diferentes dos que nós temos hoje, com salários que terão de ser necessariamente vilipendiados, não pode ter imigrante, então você vai ter americano com a cara cheia de carvão, toda preta, assim, igual os chineses, e aí vai ter aqueles acidentes, vai ter mortes de americanos em Minas, porque é por causa da baixa regulação, das más condições de condições de trabalho que a gente chamaria aqui de, análogas à escravidão. Né? Então, os Estados Unidos que o Trump quer são os Estados Unidos dos anos 40, 50, ou da Revolução Industrial do final do século XVIII na Inglaterra. E se me permite só um comentário, William, Desculpa, na linha, breve que eu estou chegando. na linha do Lorival, a China hoje produz 35% dos produtos manufaturados no mundo. Isso é 3 vezes mais que os Estados Unidos, isso é 6 vezes mais que o Japão, isso é 9 vezes mais que a Alemanha, isso é 12 vezes mais do que a Coreia do Sul. Ou seja, o custo desse decoupling vai ser enorme para a economia americana e para o mundo todo de uma forma geral. Voltando aqui rapidamente, William, o tema do Mercosul. O Mercosul precisa de agilidade nesse momento. Há apetite negociador já andando por aí, você citou o exemplo, né, do Japão, da Coreia do Sul, né, da própria China, que são membros, né, da RCEP, né, que é aquele grande acordo lá do Pacífico, 30% do PIB mundial. Eles já estão, né, se aproximando e querendo intensificar suas relações de comércio. O Brasil e o Mercosul, de alguma forma, já se beneficiaram, né, com o acordo Mercosul-União Europeia, que já é uma consequência também, né, do apetite da União Europeia pela diversificação também dos seus parceiros comerciais. E temos aí a possibilidade de negociações com o Canadá e com o México, que já estão em andamento. Agora, para isso, o Mercosul precisa de flexibilidade. O Mercosul precisa aprovar um mecanismo interno que dê a possibilidade que os seus parceiros, né, possam negociar acordos de uma forma bilateral, né? Não precisa negociar em bloco. A exemplo do que está fazendo o Uruguai, né, com o movimento com a China e com a própria CPTPP.